Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para fazermos a leitura de 3 versículos que se encontra dentro dos 4 evangelhos. Mateus, o primeiro versículo se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 4, e o versículo de número 19. Mateus 4, 19. Enquanto você localiza aí, eu queria primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez ministrando no culto da Banda Redenção. Agradecer ao meu amigo, meu irmão Francinei pelo convite. Ele tem nos convidado, confiado pela segunda vez, é porque tem uma certa confiança, né? Amém, irmãos? Encontraram? Vamos fazer uso da palavra do Senhor nesse primeiro versículo que diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora abra lá Lucas 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora o último versículo, Marcos capítulo 16 e versículo de número 15. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. Glória a Jesus. Amém? Vamos ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Jesus. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, e toda vez a gente pede a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pede a direção de Deus. E o engraçado de tudo é que Deus, Ele não está me confirmando em oração. Deus, Ele não está me confirmando no decorrer dos dias em que eu estou estudando a palavra. Ele deixa para me confirmar sempre na hora do culto aqui. E a gente fica feliz porque Ele não deixa nós na mão. O irmão começou a louvar que o último hino, ele passou a me confirmar que era essa aqui a mensagem que ele tinha para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa palavra aqui, ela vem nos trazer a reflexão de que para todo mundo existe um chamado. Existe um chamado para mim e existe um chamado para cada um de vocês que estão aqui dentro desta casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, dentro dos 4 evangelhos, ele vem nos ensinar isso, dentro desses 3 versículos que nós lemos hoje. Aleluia. E esse chamado, ele vai se dividir em 3 partes, o qual está distribuído dentro desses 3 versículos. O primeiro chamado é vinde, a primeira palavra. O segundo é ficai. E o terceiro é ide. São as 3 palavras que conectam um processo do chamado de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro versículo nós vamos prestar atenção que Jesus, ele chama Simão Pedro e seu irmão André, e ele vem nos falar que ele chama aqueles homens naquele momento para uma grande obra. Ali seria o ponto de partida. E eu vou abrir aqui um parêntese aqui para essa igreja já neste primeiro momento. Todo aquele, preste muita atenção, eu peço até que você se desconecte do celular, desconecte ali da caderneta. Eu gostaria de um pouquinho de atenção agora, porque nós estamos falando da palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui, nesse primeiro parêntese, é que todo aquele que recebe um chamado da parte do Senhor, ele também recebe um chamado para transformar a vida de outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor.
E nessa passagem que nós lemos lá em Mateus 4,19, que fala sobre quando Jesus ele estava andando em direção à praia lá da Galileia, ele avista os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E Jesus ele parte em direção a eles. Ele vê aqueles dois homens jogando as suas redes ao mar, lá naquela embarcação, e parte em direção a eles, e dirige-se a palavra a eles, dizendo: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos perceber que Jesus, ele faz um chamado, ele faz um convite, seguido de uma promessa. Jesus chama eles: vinde, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um dia assim como um dia cada um de vocês aqui recebeu esse convite, Jesus chamando vinde, nós também temos essa missão de proclamar esse vinde nas ruas. Nós temos essa missão de estar transmitindo esse convite àquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, ou aquelas que conhecem Jesus, mas ainda não servem. É o nosso dever estar levando esse convite, vinde. Agora você vai prestar atenção aí, que quando ele fala bem assim: eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o irmão tocou aqui: quem tem promessa de Deus não morre não. Ele fala: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E que aquele que tem promessa, aquele que um dia recebeu promessa, essa promessa vai se cumprir, porque não passará os céus e a terra antes que as promessas do Senhor se cumpram aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você for prestar atenção, aleluia, Pedro e seu irmão André eram pescadores de peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chega até eles e fala: eu vos farei pescadores de homens. A profissão é a mesma, mas o que muda são as direções dos caminhos. Nós vamos refletir nessa palavra, aleluia, que Jesus chama ele para ser pescadores de homens. Ele mudou o sentido. E sabe qual é a diferença nisso? É que o pescador de peixe, ele tira da vida e traz para a morte. Louvado seja o nome. O pescador de homem não, ele já é diferente. Ele tira da morte e traz para o caminho da salvação, para o caminho da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Aleluia! Quem está entendendo aqui nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém e louva o Senhor nesta noite. Eu quero ser bem breve, amados irmãos, que eu tive pouco tempo para estudar, mas a palavra de Deus, ela tem certeza que ela falará com você depois dele, porque ele é o capitão, é ele que vai quebrando as muralhas, é ele que vai rompendo as barreiras, é ele que vai tirando os espinhos, é ele que vai cortando a lança. Se tu está no deserto, ele está contigo. Se tu está na tempestade, ele está contigo, porque ele não falha e ele nunca, jamais falhará. Seja doloroso, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que muitas vezes esse processo tenha que ir pelo deserto, tenha que ir pela tempestade, aí Jesus ele fala: ficai. Mas aí, se você for prestar atenção, tem muita gente que não fica, tem muita gente que ainda está durante o processo e mesmo assim ele tropeça e cai e não vai para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Esse processo muitas vezes ele vai deixando gente, porque nada é fácil. O próprio Jesus, ele não ficou isento de passar pelo processo. Pode olhar lá em Mateus, Jesus passando pelo deserto, sendo tentado. Aquele lá era parte do processo que Deus tinha para Jesus. Aleluia. E tem muita gente que quando está no deserto, se escandaliza e sai. Aleluia, vai tropeçando e não olha para aquilo que Deus tem preparado. Para Deus falar bem assim: ficai, ficai, permanecei, porque eu estou contigo.
Aquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo seguindo a ordem de Jesus. Mas é a promessa de Deus: ficai, que eu tenho algo para vocês. Eu tenho algo aqui para essa igreja, Deus fala. Eu tenho algo para vocês. Então ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 14, 26 está escrito assim: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E os discípulos receberam naquele momento, lá em Atos 2, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele os capacitou para que eles receberam a ordem do Senhor, foram capacitados pelo Espírito Santo e partiram para pregar a palavra do Senhor. Esse processo aqui é o processo em que o Espírito Santo dará direção àquele que vai pregar a palavra de Deus, aquele que vai ganhar almas para o Senhor. É por isso que a gente fala assim, que tem muitas pessoas que na verdade falam assim que é dificultoso ser crente, porque esse processo que nós passamos de capacitação, são poucas pessoas que ficam. É só os verdadeiros adoradores mesmo que ficam. É só aqueles que adoram Jesus em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a última etapa do chamado ministerial chama-se ide. É a última palavra. Aleluia. A última palavra vai ser o ide. Temos a primeira, vinde, o convite. Ficai, a parte que vai passar pelo processo. E a última etapa, louvado seja o nome do Senhor, é ide. É a ordem em que Jesus deu aos seus discípulos. Agora ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa limitação, aleluia, quando ele fala que ide por todo mundo, ela não tem que se prender apenas aqui nas quatro paredes da congregação. A nossa ordem de Jesus é pregar o evangelho pelo mundo, pregar o evangelho nas esquinas, pregar o evangelho dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola, ensinar um pouquinho de Jesus, falar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus salva, que Ele restaura, mostrar para eles. Jesus deu a ordem, ide, essa é a ordem dada a todo mundo que serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos aqui essas três palavras que significam um processo inicial até o processo final, que é o ide. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de vocês aqui, fazendo uma autoanálise, aleluia, nós vamos perceber que cada um de nós aqui, nós estamos ainda dentro do processo. Agora, eu não sei se o teu processo ele foi iniciado agora por esses dias. Eu não sei se o teu processo ele está em andamento, ele está no meio, ou se tu já está naquela fase que Jesus está dando a ordem, ide por todo mundo. Eu não sei qual é a fase em que você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe fala bem assim: eu te chamei, vinde. Eu vou fazer de ti pescador de almas, pescador de homens. Mas isso não depende só porque Ele te fez o convite, mas vai depender de ti, da tua intimidade com Ele, da tua busca constante, dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho. Porque a todo momento, em todo lugar, nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos ser capacitados, nós podemos entrar em uma conversa íntima com Ele. Pode ser somente com a mente naquela ligação direta, mas Ele também pode ser de joelhos dobrados. Mas tu sempre tem um espaço para te conversar com o Senhor. Aleluia. Então eu não sei qual é a fase em que está o teu chamado. Eu não sei qual é a fase que tu se encontra agora. Se é no início, se é no meio, se é no fim. Mas Deus ele tem uma palavra para ti nessa noite, aleluia, que é para proclamar o evangelho, porque como o louvor que o irmão tocou aqui, ela fala: quem tem promessa de Deus, ela não morre até que se cumpra.
Louvado seja o nome do Senhor. E o meu Jesus, ele vem cumprindo promessas aqui dentro dessa congregação, porque eu sou testemunha disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou testemunha que eu também já ouvi aqui pessoas destacando aqui que Jesus ele iria levantar obreiros para pregar a palavra do Senhor. E eu olho aqui para minha retaguarda, está cheio de obreiros hoje que está pregando a palavra do Senhor. É porque o Senhor está trabalhando aqui ao meio-dia. É porque o Senhor está trabalhando na madrugada, 6 horas da manhã. É porque o Senhor está trabalhando aqui dentro da congregação. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero concluir aqui essa mensagem. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem aqui e falar para ti, não para. Porque Deus ele te chamou para uma grande obra. Eu não sei se eu estou falando diretamente com alguém aqui, mas Deus ele colocou essa palavra. Deus ele fala bem assim, eu te chamei para te ser pescador de homens. Eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei e o trabalho sou eu que vou, é eu que vou te capacitar. Deus fala aqui para alguém para nessa noite que a responsabilidade é minha de te capacitar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário o joelho no chão. É necessário buscar. É necessário estar em intimidade com o Senhor. É necessário fazer a obra de todo o coração. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja faz a obra de todo o coração. Porque nem todo mundo busca de forma intensa, como é para buscar. Mas o Senhor, Ele te fala hoje, eu tenho chamado para ti. Eu tenho uma obra para ti. Mas é necessário, aleluia, essa intimidade. Que quanto mais tu buscar, mais Ele vai te usar. Quanto mais tu buscar, mais Ele vai incendiar onde tu pisar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja possa ficar com essa palavra. Aleluia. E em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor.